No verão de 2018, na Sibéria, em uma porção de permafrost próximo ao rio Indigirka, havia descongelado o suficiente para revelar o corpo de um filhote de cachorro com apenas 2 meses de idade. Depois que seus restos quase perfeitamente preservados foram descobertos, os cientistas determinaram que o filhote tinha incríveis 18 mil anos de idade. O animal congelado foi apelidado como Dogor, não apenas pela palavra amigo na língua local, mas também por jogo de palavras inteligente. É um cachorro ou algo diferente? E apesar da sua idade, ele tinha a maior parte da sua pelagem, dentes e um nariz pequeno bem fofinho. No entanto, embora Dogor estivesse em ótimas condições para um filhote de quase 20 mil anos de idade, os cientistas não puderam confirmar a espécie que ele pertencia. Afinal, seria um cachorro ou um lobo? Ou seria um intermediário? Bom, Dogor é de um período em que os pesquisadores acreditam que os lobos estavam começando a ser domesticados. Então, determinar ser um cachorro ou um lobo poderia ajudar muito a entender o momento específico, talvez até o local de domesticação. Mas por que ainda não conhecemos tanto sobre como os lobos se tornaram nossos melhores amigos? Quando eles foram domesticados pela primeira vez? Onde isso aconteceu? E qual foi o processo em termos de genética e anatomia? Ainda estamos descobrindo os detalhes, mas a maioria dos cientistas concorda que foram necessários milhares de anos de interação para desenvolvermos nosso vínculo profundo com esses bons meninos e meninas. Os cães modernos pertencem a uma subespécie conhecida como Canis lupus familiares, e podemos rastrear suas origens até uma espécie de lobo extinta no Pleistoceno, um ancestral compartilhado com o lobo cinzento moderno, chamado de Canis lupus. Mas a espécie exata do ancestral ainda é desconhecida. Embora algumas possíveis espécies ancestrais de lobo, como aquela espécie extinta de lobo de Taimi, descoberta no norte da Sibéria faz parte, tenham sido identificadas, algumas análises genéticas mostraram que elas não são ancestrais diretas do que se tornaria o Canis lupus familiares. O que podemos inferir a partir de estudos de genomas é que os lobos e os cães começaram a divergir geneticamente em algum momento em cerca de 40 a 27 mil anos atrás. Determinar um momento exato é desafiador, pois parece que a separação ocorreu em um período muito curto de tempo, e provavelmente houve um cruzamento entre cães domésticos e lobos selvagens ao longo da rota de migração humana. Portanto, cães e lobos ainda se pareciam muito no início da domesticação. Além disso, a divergência genética entre as duas espécies não é necessariamente equivalente à domesticação, é apenas uma separação no pool genético, enquanto a outra é um processo comportamental e genético no qual os seres humanos estavam envolvidos. No entanto, um dos principais traços que lobos e cães modernos compartilham e que foi muito bem selecionado em cães modernos parece ser a hipersociabilidade, a tendência que animais adultos iniciam contato social mesmo com membros de outras espécies. Para alguns lobos, essa tendência, juntamente com outros comportamentos como a busca por alimentos, poderia ter-os tornado mais adequados para uma eventual domesticação. Esses traços também teriam sido vantajosos à medida que os assentamentos humanos se espalhavam, oferecendo recursos que esses caninos certamente desejariam. E isso é conhecido como o caminho comensal para a domesticação, que foi abordado no vídeo anterior a esse sobre a domesticação dos gatos. Vou deixar no card aqui em cima, no link na descrição e no primeiro comentário fixado. Continuando, no caminho comensal, o animal se beneficia da relação com humanos, mas há pouco ou nenhum benefício para os seres humanos. Bem, pelo menos não inicialmente, mas nesse caso os protocães foram atraídos pelas sobras de comida humana e que provavelmente também atraíram outros animais que eles poderiam caçar. Há evidências que isso estava acontecendo por volta de 28 e 500 mil anos atrás. Um estudo publicado em 2020 conseguiu distinguir dois tipos de diferentes tipos de canídeo in situ na República Tcheca, com base no desgaste microscópico de seus dentes. Um grupo apresentava maior desgaste do que melhor correspondia a uma dieta com mais carne, enquanto outro grupo apresentava um desgaste que sugeria que eles haviam mastigado alimentos mais duros e quebradiços, coisas como ossos. Os pesquisadores acreditavam que a diferença significa que o grupo que mastigava ossos frequentava mais o assentamento humano e consumia mais as suas sobras. Eventualmente, os humanos perceberam que os lobos, uma vez domesticados, poderiam ser úteis. Eles poderiam servir como guardas, trabalhar como caçadores e até ajudar na domesticação de outras espécies de animais. E depois disso, para onde os humanos fossem, seus companheiros caninos iriam. De fato, podemos rastrear a disseminação da agricultura por meio de uma adaptação genética específica nos cães. Em 2013, os cientistas conseguiram isolar o gene associado à mudança da dieta carnívora dos lobos para uma dieta mais rica em amilo nos cães. Os cães domésticos têm mais cópias do gene conhecido como AMY2B do que nos lobos. O AMY2B codifica uma enzima secretada pelo pâncreas, que quebra o amido. E o aumento do consumo de amido pelas pessoas está frequentemente associado à agricultura, como o cultivo de trigo e de arroz.
E os cães domesticados que viviam nos assentamentos humanos seriam alimentados com as mesmas coisas que as pessoas estavam comendo. Junto à dificuldade em determinar quando os cães foram domesticados, também houve algum debate sobre se isso ocorreu mais de uma vez. Assim como nos gatos, os cães foram originalmente pensados a terem sido domesticados 2 vezes. Em 2016, os pesquisadores mostraram uma divergência genética entre cães europeus e asiáticos, e isso parece ter ocorrido após os cães serem encontrados nessas áreas, sugerindo que a sua domesticação ocorreu tanto na Europa quanto na Ásia. No entanto, outro estudo de 2017 sugere que os cães podem ter sido domesticados apenas uma vez. Essa pesquisa sobre genomas de 2 espécimes de cães muito antigos na Alemanha sugere que isso pode ter ocorrido há cerca de 20 mil a 40 mil anos atrás. Um conjunto de restos de cães foram datados de 7.200 anos e outro com 4.700 anos. E comparando-os com lobos e cães modernos, os cientistas conseguiram descobrir que ambos tinham cerca de 70 a 80% de ancestralidade europeia na sua composição genética. E esse estudo encontrou uma data muito mais antiga para a divergência genética entre cães europeus e asiáticos do estudo anterior de 2016, antigo o suficiente para sugerir que os cães foram domesticados apenas uma vez. Então parece que houve uma linhagem contínua de cães domesticados, ao invés de 2 eventos separados da domesticação. Enquanto ainda estamos descobrindo quando tudo isso aconteceu e como ocorreu, não parece que tenha demorado muito antes das pessoas se apegassem profundamente aos seus filhotes, e podemos ver esse vínculo no registro arqueológico de enterros. Por toda a Europa, Ásia, África e América do Norte, podem-se encontrar enterros de cães que se estendem do Pleistoceno superior até o Holoceno médio. O que torna esses enterros de cães especiais é que muitos deles foram encontrados, tratados e depositados de maneira muito semelhantes à forma com que os humanos são enterrados. Isso implica que os cães eram vistos como companheiros muito próximos, até mesmo depois da morte. Por exemplo, os restos de um cão macho foram encontrados por arqueólogos em um cemitério há cerca de 9 mil anos atrás na Sibéria. Ao lado dele estavam artefatos, como uma colher feita de uma grande ponta de chifre. Este cão era o adulto mais velho com evidências de feridas que estavam parcialmente cicatrizadas no momento em que ele morreu, mostrando que ele tinha sido cuidado durante sua vida. Uma análise química de uma de suas vértebras mostrou que sua dieta incluía recursos tanto terrestres quanto aquáticos, semelhante às dietas das pessoas que estavam por lá. Isso pode significar que esses cães e humanos viveram em proximidade, até mesmo compartilhando alimentos. Também vemos alguns enterros mistos de algumas culturas, onde cães, quanto humanos, são colocados para descansar juntos. Na verdade, o enterro mais antigo conhecido de um cão é um filhote que foi enterrado há cerca de 16 mil anos na Alemanha. Foi encontrado junto com 2 corpos humanos. Os cães também foram enterrados junto com seus humanos no Egito, onde os cães eram frequentemente usados na caça e na guarda das pessoas. Esse pode ser o caso de um cão mumificado encontrado em uma tumba do Vale dos Reis, que pode ter sido o cão de caça favorito de um dos governantes enterrados nas proximidades. Ao longo de milhares de anos, a domesticação criou mudanças tanto físicas quanto genéticas nos cães. Embora muitos dos primeiros cães parecessem bastante semelhantes entre si, novas raças foram desenvolvidas para atender necessidades humanas. As cores e texturas do pelo se tornaram bastante diversas. Muitas dessas mudanças podem ter sido atribuídas ao cruzamento e hibridização das populações individuais dos cães, à medida que os humanos se moviam pelo planeta e seus companheiros caninos se encontravam novos grupos de canídeos. Hoje existem centenas de raças de cães, e a maioria delas na verdade não é tão antiga. Elas surgiram por causa da introdução de exposições caninas durante a era vitoriana na Grã-Bretanha. Então, os cães foram originalmente atraídos pelos nossos antepassados por comida, mas eventualmente eles nos ligaram a nós, trabalhando e vivendo ao nosso lado por milhares de anos. Esse vínculo continuou mesmo após a morte, com base no registro arqueológico de enterro de cães e humanos. Mas as origens desse relacionamento são ainda mais complicadas do que os cientistas pensavam originalmente, com novas descobertas mudando de história da domesticação dos cães o tempo todo. E ainda estamos esperando para descobrir os resultados do DNA de Dogor, aquele filhote de cachorro de 18 mil anos da Sibéria. A esperança é que isso possa esclarecer os primeiros dias da domesticação dos cães, mas pelo menos podemos dizer que os cães foram os melhores amigos da nossa espécie por muito e muito tempo. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu feedback no vídeo para fortalecer nossa comunidade, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!